Olá, gente, tudo bem? Bem, como todos sabem, né, nós tivemos um pequeno problema aí na aula do sábado, né, motivo pelo qual a gente não conseguiu mostrar com calma, né, executar a parte do exemplo de BDD lá do nosso projeto, tá? Com isso, o que é que eu vou fazer? Eu estou gravando essa aula para que vocês possam ter o conteúdo, né, completo e com qualidade, tá? Vocês vão assistir essa aula essa semana, esse sábado. E um aviso importante é que fica para o dia, para a próxima semana, né, para o próximo sábado, dia 5, a entrega do projeto 3, tá? Assim que eu acabar de gravar essa aula, eu vou colocar ela à disposição de vocês para que vocês possam ver, né, e finalmente executar o projeto por completo, incluindo essa última etapa, ok? Então, somente dando uma pequena revisão aqui no que a gente vinha estudando, né? Nós estávamos olhando a implementação de testes funcionais automatizados com o Selenium WebDrive. Em seguida, a gente aumentou esse escopo, né? E conseguiu colocar aí o PageObject, né? Fez tudinho aí em sala de aula, tá? E agora a gente vai ver o BDD, tá certo? Que é o Behavior Driven Development. Esses slides eu já passei em sala de aula para vocês e a gente vai fazer uma revisão para poder em seguida a gente dar início, né, à codificação, tá certo? Então é nesses termos que a gente vai trabalhar aqui nessa aula gravada. Bem, então o que vem a ser o Behavior Driven Development, né? Então, por definição, né, por assim dizer, a gente pode encarar o BDD, né, como sendo desenvolvimento orientado ao comportamento, tá? Então essa palavrinha aqui, gente, ela é chave, certo, desse nosso contexto, tá? Ela foi apresentada como um trabalho de Dan North, né? Ele apresentou um artigo escrito no ano de 2003, tá? E esse artigo ele fazia justamente essa referência aí como um contraponto, né, ao TDD, ao Test Driven Development. Então, o que é que ele abordava, né? Porque a ideia dele foi revolucionária, né? Então, ele dizia o seguinte, que quando o desenvolvedor escreve um teste unitário, ele estava apenas pensando no comportamento que o código não escrito irá contemplar, tá? Então, no futuro, uma vez que o código seja realmente executado, seja escrito, tá? Então, com isso, o que é que a gente tem? A gente tem um cenário onde os desenvolvedores eles escrevem, né, os testes unitários antes que qualquer código esteja escrito, isso a gente viu, né? Fez uma demonstração em sala de aula. Neste momento, eles não são testes ainda, né? Porque na verdade, não existe um comportamento implementado, né? Então não há nada para testar, né, nesse ponto em que a gente está, né? Eles são exemplos ainda de especificações de comportamento. Então, a gente tirou o teste de onde? A gente tirou do requisito, né? A gente leu lá os requisitos, tem até a documentação para vocês, né? Então, a gente lê o requisito e diz, bem, a partir desse requisito que está implementado aqui, a gente pode fazer um determinado teste, né? E aí, em dado momento, o código é feito, então a gente tem o primeiro momento do TDD, que o teste falha, em seguida a gente vai implementar algo a ser testado, que é o código, né? Vamos rerodar, né, esses testes e aí a gente vai ver que agora a gente tem o teste unitário, porque agora a gente tem código, né, escrito, implementado, aquele chapeuzinho do desenvolvedor, que eu tanto falo, né, que nesse momento, nessa abordagem a gente tem. É nesse momento que a gente passa a ter, né, o código de teste unitário, né, e esse código de teste ele se torna o nosso teste de regressão. Nesse caso, o BDD ele vai otimizar a especificação do comportamento, né? Não o teste, tá certo? Então nós temos essa especificação do comportamento como os componentes individuais que o código, né, no futuro
irão contemplar, né? Então esse comportamento ele vai sair, né, dos requisitos que a gente tem e com o tempo os requisitos para a ação a ser entregues. E nesse caso eles vão ser tanto verificados, né, com a abordagem mais voltada para se nós estamos fazendo corretamente o produto, e a validação, né, que se nós estamos fazendo o produto certo, né? Então o usuário ele vai entrar na cena, né, vai ficar, a parte técnica, por assim dizer, passa a ser mais do usuário nesse momento. Tá? Em 2009, um trabalho de Mark Crowther, né, ele lançou a terminologia do BDT, né, que é o Behavior Driven Tests, que é usar esses artefatos de especificação do comportamento, né, para testar uma aplicação, né, a aplicação do BDD na área de testes. Né. Basicamente, o BDT ele seria focar no comportamento, até porque não existe outra coisa, né, que o usuário ele esteja preocupado a não ser o comportamento. Ele não vai lidar muito com essas questões técnicas, talvez até se torne um ponto de incompreensão entre você e seu usuário, né? Essa questão do, do teste baseado em dados, né? É uma coisa mais técnica. Não, ele vai estar variando aí o comportamento, tá? Nós temos uma ferramenta, que é o Cucumber. Ela é uma ferramenta de requisitos e testes, né? E habilita esse estilo de desenvolvimento do Behavior Driven Development. Tá? O Cucumber ele usa, no caso, a linguagem do usuário. E assim você vai poder verificar o sistema, né, em termos de ter construído corretamente algo, e também vai validar, tá, esse sistema aí em termos de construir algo correto. Tá? O cliente entra na jogada, então um membro da equipe ou o próprio cliente ele pode escrever nesse artefato. É um artefato mais do desenvolvimento do cliente e dos dados e da validação e dos requisitos do cliente do que um artefato de teste, por assim dizer. Tá? E para testar com o BDD, a gente vai, vamos dizer assim, espelhar o TDD. Então a gente primeiro vai descrever o comportamento, né, no arquivo de texto, ou uma equipe técnica ou usuário. Lembrando que quanto mais próximo da escrita do usuário, mais você terá uma documentação viva e com possibilidade de alteração no futuro e com a possibilidade de validar o sistema do ponto de vista do que o usuário deseja. Tá? Escrever os passos em linguagem de programação, e aí há várias linguagens de suporte, e nós vamos utilizar o Java. Tá? Executar esse teste e ver se ele falhou ou bloqueou. Com isso nós vamos ter, inclusive, os snippets, né, os atalhozinhos lá de código, para a gente colocar na nossa classe, né, na nossa implementação em linguagem de programação. Vamos implementar o teste, né, no padrão que foi estabelecido. Pode ser o PageObject, o Serenity traz um padrão projeto próprio, que é o Screenplay. Tá? Então você também pode utilizar ele se você quiser. A documentação dele é bem expansiva, né, nesse quesito. Dá para aprender direitinho por ela, tá? Mas nós vamos continuar usando o PageObject da gente, né? E vamos executar o teste e ver que ele passou. Então, para cada comportamento que a gente for habilitando, a gente vai fazer isso novamente. Tá? Então, a visão geral da divisão das responsabilidades fica desta maneira. Primeiro, nós temos o comportamento especificado com o Cucumber nas features, na linguagem que a gente é conhecida como Gherkin, que é a linguagem aí do Cucumber. Tá? Nós vamos ter as classes de passo, tá? Que são as implementações em linguagem de programação, né, de cada um dos nossos itens, tá? De comportamento. Então, é a tradução do comportamento em linguagem mais natural para uma linguagem mais de máquina, né? Que é a linguagem de programação que a gente estiver utilizando. E, por último, as classes das páginas, no caso de você estar utilizando o padrão PageObject, né? Que é o que a gente vai realizar nesse caso aqui, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente terminar
essa, essa fase toda, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter a possibilidade, né, de emitir um relatório com os resultados do teste, tá, de uma forma bastante profissional, né, porque o Serenity, né, que é esse motor que a gente vai acoplar aí com o Cucumber para o desenvolvimento desses testes, ele vai fazer essa mixagem aí dos relatórios com os resultados de teste para nós, tá? Não importa, gente, se falhou ou passou. O que importa é que a gente tenha como verificar, né? Temos um ponto único onde a gente possa utilizar a verificação do nosso sistema, tá? De maneira correta, de maneira expressiva e também que a gente possa comunicar a execução desse trabalho aí para o nosso cliente, tá certo? Vamos à prática então, a prática de código aqui que a gente vai estabelecer. Nós vamos utilizar um projeto que é o projeto aqui do Serenity, tá? Ele já habilita o Cucumber, certo? E se a gente olhar direitinho aqui, a gente já tem um exemplo de código, tá? Que a gente pode usar aqui, utilizando Maven e Serenity, tá? Criando um novo projeto. Na verdade, um projeto aqui, olha, ele já está pronto, tá? A gente pega esse projeto aqui e a gente vai fazendo de acordo com esses modelos aqui. Vamos utilizar o próprio Gradle, porque aqui ele tem um arquivo de configuração build.gradle já totalmente configurado, tá bom? Então, isso aqui vai nos dar uma resumida grande, né, nessa etapa de configuração e vai deixar ele configurado todo da maneira correta. Vamos criar um projeto do zero em branco. Nós vamos ter as nossas classes que a gente fez no projeto do PageObject aí na reserva para a gente, à medida que for precisando, ir incorporando a esse novo projeto com o Serenity. Tá bem? Então, é basicamente isso que a gente vai fazer, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso código. Então, a ideia de desenvolvimento que nós estamos utilizando é o IntelliJ, certo? Essa ideia ela facilita bastante aqui para a gente, né? A criação de casos de teste, tudo isso. Nós vamos utilizar aqui o nosso projeto, eu vou botar calculator-serenity, tá? É um projeto Java, Gradle, estou com a instalação do Java 19 aqui, tá? E eu posso colocar, como eu sempre coloco, o grupo ID da calculadora, tá? E o artefato aqui é a nossa Calculator Serenity. Então, vou botar aqui só esse ID, porque o próximo ponto seria esse Calculator Serenity, tá? Para estar bem divididozinho aí entre os nossos projetos, ok? Tal. Aqui ele diz que não suporta o Gradle 7.4, a gente vai colocar sim, mesmo assim, tá? Pronto, e aqui nós estamos com o Calculator Serenity já inicializado, certo? Ok, primeira coisa que a gente vai fazer, tá? É, é um pequeno ajuste aqui, né, no nosso projeto, para que a gente possa trabalhar com o Serenity, tá? Bem, então a gente cola aqui o build.gradle, né? E nós vamos ter as default tasks, tudo lá daquele site que eu acabei de mostrar, do próprio Serenity, tá? Então as configurações de script, né? A aplicação de alguns plugins, tá? E aqui é uma coisa que a gente vai adicionar. Então, como nós vamos trabalhar com português do Brasil, nós vamos ter aqui a necessidade de informar que na hora da compilação os artefatos devem ser lidos com o TF8. Tá? E isso deve estar em consonância com a configuração aqui das propriedades do seu projeto. Certo? Então, você vem aqui em propriedades, tá? Deixa eu só apresentar essa janela aqui para vocês. Pronto.
Então, se vocês vêm aqui em propriedades, tá? Vocês podem colocar aqui encode na busca e aí você deve colocar tudo para o UTF-8 para que você não tenha problema. Tá? Então, tudo aqui vai ser gerenciado com o UTF-8. Tá? Então, se você puder botar aqui, ó, a console também aqui, UTF-8, tá? Encode sources, enfim. Então, a gente tem vários pontos, né? Onde a gente está trabalhando com essa codificação aqui nesse ambiente. Em todos eles, a gente vai colocar o TF8, ok? Então, basicamente é isso que a gente vai mostrar aqui, tá bom? Ok, então, beleza. A última configuração, o Gradle Wrapper Properties, que é esse arquivo que está aqui, olha, a pastinha Gradle Wrapper Properties, que a gente coloca o milestone no 8, desculpa, a versão 8 com milestone 2, porque ela que funciona com o Java 19, ok? Então, a gente fez isso daqui, tá? Tá configurado. A gente vê aqui que o Serenity já fez a parte do build aqui na nossa máquina. É o que a gente vai ter que fazer, avançar, né, para as configurações do nosso projeto, ok? Então vamos começar. Nós estamos trabalhando com o requisito 1, né, da funcionalidade da calculadora de descontos. Esse requisito 1, ele trata basicamente do cálculo do desconto do produto. Então a primeira ação que a gente faz aqui é no nosso projeto de teste, aqui em Resources, nós vamos criar um diretório chamado Feature. Tá? E dentro desse diretório, nós vamos criar o nosso primeiro arquivo de feature, seguindo lá as nossas indicações do processo. Não é assim? Então, qual é o tipo de arquivo que eu vou criar aqui? Tipo file, e aí eu vou nomear, vou nomear com o requisito que a gente está trabalhando, né, que é o calcular desconto de produto. Se eu não colocar nenhuma extensão, ele vai ficar assim, né? Vamos renomear aqui para .feature, tá? Porque esse é o tipo de arquivo que nós vamos utilizar, ok? Então, basicamente, esse é o que a gente vai fazer aqui. Então, a primeira linha, a gente informa o idioma das features dentro do nosso arquivo, tá? Então, nós vamos utilizar o idioma português, tá? E aí nós vamos criar a nossa primeira funcionalidade, que é o requisito 001, calcular desconto de produto. Okay? Então, feito isso, a gente tem como criar agora nossos primeiros cenários. Tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou criar um esquema de cenário, que isso me possibilita usar os exemplos, né, dentro do nosso contexto. Tá? Então, a gente pode usar aqui cenário, mas também pode usar esquema de cenário, tá? Para usar exemplos. E aí, o nosso contexto base é o cálculo de desconto do produto válido. Tá? Então, vamos cálculo do desconto, ou fator de desconto do produto válido. Né? Então, é possível emitir um fator de desconto para um produto. Esse é o nosso cenário básico aqui. Tá? E o exemplo, como exemplo, a gente já vem trabalhando nessa tela há algum tempinho, né? Então não é novidade para vocês. A gente vai ter basicamente algumas variáveis, né? Que é o tipo de cliente, a quantidade e, por último, fator de desconto. Tá? Por exemplo, quando o cliente for do tipo A, então veja, eu estou aqui comentando, né, com o cliente, né? E a quantidade for 1, o que é que nós vamos ter de resultado aqui? É o 0,90, né? Ou seja, 10% de desconto. Né? É isso que vai ser apresentado na nossa
da nossa calculadora, né? De acordo com quem? Não é de acordo com o que você está vendo na tela, tá? Mas é de acordo com o requisito 1, que está lá especificado na documentação do projeto. Tá certo? Então a gente coloca aqui um ou mais exemplos, né? Vamos começar com esse aqui, bem simplesinho, só para a gente entender como é, né, o funcionamento dessas integrações que a gente tem aqui. Tá? Então, beleza. Bem, esse verdinho aqui vocês ignorem, tá? Porque não tem o idioma português associado aqui ao meu IntelliJ, ele fica, tudo que é escrito em português, ele fica com esse sublinhado verde, tá? Então não se incomodem com isso não. Então, beleza. E como é esse cenário, gente? Bem, mais uma vez o cliente vai lá e vai dizer para você, olha, é o seguinte, o usuário ele entra no sistema, né? Ele seleciona um produto para calcular o desconto, né? Informa os dados ali no formulário, né? Que é o tipo de cliente, a quantidade, e o sistema apresenta para ele o fator de desconto. Então, você, tendo pós essas informações, vai escrever em termos de dado, né? Esse o lance aqui, né? O quando e então. Tá? Dado, quando e então. Isso é o BDD, né? Basicamente as pré-condições do teste, né? A execução do teste e o então, que é a asserção do teste. Né? A gente vem sempre tocando nessa tecla, né, das três partes, né, de um teste. Então, o que é que a gente faz aqui? A gente vai descrever isso que o cliente disse. Né? Então, dado, né, que o usuário ele está ali na página inicial, né, do sistema, então a gente pode usar o conector I, né, para juntar mais de um dado, mais de um quando e mais de um então, uma sequência de pré-condições, né? E aí ele deseja selecionar um produto para calcular o desconto. Então ele faz essa modificação aqui. Né? Então ele está na página inicial do sistema e deseja selecionar um produto para calcular o desconto. Note que aqui já vai ficando amarelinho, porque a própria IDE dá essa facilitada para a gente, já que ele está habilitado a trabalhar com BDD, né? Ela já dá essa facilitada aí, dizendo, olha, esse item aí não está implementado, tá? Implementa ele aí, em linguagem de programação. Por enquanto está tudo de alto nível. Tá? E qual é o procedimento? Bem, o procedimento é informar o cliente e o produto. Tá? Informa os dados, né? Informa os dados no formulário do cálculo do desconto. Veja que eu sempre procuro especificar, né? Eu desejo selecionar o quê? Um produto. Para quê? Para calcular desconto. E aí eu informo os dados em que formulário? Formulário do cálculo do desconto. Que dados são esses? Bem, aqui a gente já faz a primeira interação, né, com a linguagem de programação. Nós temos o quando, tá? Lá na minha linguagem de programação eu vou verificar esse valor como sendo client type. Né? E eu vou puxar esse valor da onde? Eu vou puxar esse valor aqui da minha tabela de exemplos, tipo de cliente. Ok? Analogamente, a quantidade. Né? Então, eu vou jogar para a linguagem de programação uma variável chamada quantity a partir do meu fator de desconto. Tá? Para que essa relação seja feita, nós colocamos aqui o sinal de maior e menor envolvendo o nome da variável. Ah, não é nem fator de desconto aqui, perdão, é quantidade. Quantidade. Tá? Então temos essa quantidade aqui. Né? Então veja que aqui já ficou laranjinho, dizendo, olha, já tem uma relação, né, entre esse item e as variáveis dos exemplos, tipo cliente e quantidade. Para no final verificar, né, o sistema apresenta o fator de desconto do produto corretamente. Né? E qual é a mensagem que vai estar sendo validada pelo meu caso de teste? Então, vai ser o discount factor. Então, vou jogar essa variável lá para a linguagem de programação com o valor de quem?
com o valor que vier aqui da minha tabela do fator de desconto. Tá? Mais uma vez, envolvida entre o sinal de maior e menor, para poder ele fazer essa relação. Com isso, nós temos aqui a nossa feature definida e escrita. É o nosso cenário aí de BDD. Tá? Okay? Então, com a feature escrita, nós vamos começar agora a rodar pela primeira vez. Então, faz a feature e roda. Né? Faz a execução. Para ver o quê? Para ver falhar. Depois implementa e vê passando. Tá bem? Então, basicamente, é aquele mesmo esquema que a gente viu no TDD, mudando apenas a forma de trabalho aqui. Mas se eu rodar isso aqui, como é que ele vai começar a analisar esse arquivo? Na própria documentação, né, a gente encontra, tá? Vamos voltar aqui para a documentação do Serenity BDD, tá certo? Dá uma olhada aqui, cadê? Estamos ali no GitHub, tá? E aí, o que nós temos que fazer para a coisa funcionar? Nós vamos aproveitar o código que temos aqui, né? E nós vamos criar, no caso, o executor do Cucumber. Né? Então, existe uma classezinha aqui. Entrei pelo meio, perdão, eu vou entrar aqui pelo teste, né? Teste. Java Starter nesse exemplo, né? Mas olha, esse carinha que é importante aqui, o Cucumber Test Suite. Tá? Então, nós vamos pegar ele aqui. Nós vamos basicamente copiar todo ele, tá? E vamos criar exatamente como está aqui, para que ele possa ler lá do meu diretório source test resources feature, né? Os meus arquivos .feature, né? E fazer a primeira iteração procurando em linguagem de programação. Tá? Basicamente vai ser esse o nosso intuito aqui. Vamos lá. Voltando aqui para o nosso código, né, a gente vem aqui para o nosso teste Java, vou botar aqui o nosso pacote, né? br.calculator.ux, né, que são os testes de interface da gente, estão sendo feitos aqui por padrão, né, dentro desse UX. Tá? E aí nós colocamos aqui a nova classe Java, né, com o mesmo nome que a gente encontrou ali, Cucumber Test Suite. Cucumber Test Suite. Pode ser o nome que você quiser, tá? Mas eu uso esse nome aí porque ele vai mostrar para a gente, né, que é basicamente uma implementação aqui, tá, do nosso Cucumber. Tá? Então é ele que a gente roda. A gente pode rodar ele diretamente aqui, tá? Ou pode criar uma configuração específica, né, para essa parte do nosso debug aqui, tá certo? Deixa eu ver aqui, Run Debug Configuration, mostrar aí para vocês, tá? Então, a gente pode aqui fazer uma execution Gradle, informando as tasks clean, teste, para esse ambiente, tá? Então, qualquer uma das duas, executando aqui o play, tá certo? Esperando o resultado. Ele diz assim, olha, tá dando um erro, tá? Aqui que ele não consegue achar esse source, testes, resources, features. O que não poderia acontecer, não é? Vamos dar uma olhadinha aqui, está... Ah, perdão, gente, tá feature. Vamos renomear aqui. Features. Pronto, faltou o Szinho aqui, por isso que ele não encontrou. Vamos colocar para executar novamente. Beleza, então olha, ele achou a minha classe e o teste falhou. Né? Por quê? Porque ele diz, olha, não está implementado. Então, dado que o usuário está na página inicial do sistema, então ele não está encontrando, não é? O dado que o usuário está na página inicial do sistema, né?
o dado que deseja selecionar um produto, o quando informa, né, o desconto, tal, 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 então. Mas o que é bom aqui é que ele já coloca para a gente, né, os atalhos. Né? Então, eu posso jogar isso aqui para a minha linguagem, que já está na linguagem de programação correta, né? A linguagem de programação Java, eu já posso usar esse atalho aqui, né? Para poder criar o meu, o meu item. Né? Então, dado que o usuário está na página inicial. Então, vamos pegar aqui e vamos utilizar esse primeiro, tá? Para poder já iniciando a nossa confecção. Estou copiando aqui e agora nós vamos transformar isso em linguagem de programação, certo? Então, vou minimizar agora. E o que é que nós vamos fazer? Para que a coisa fique bem estruturada, bem padronizada, tá? Nós vamos separar essa parte que é sempre comum. Então, o dado geralmente são funcionalidades, né, comuns ou de uso comum. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma pasta, certo? Aonde eu vou meu pacote, né? O meu pacote Shell. Então, tudo que é compartilhado entre vários casos de teste, eu vou criar aqui dentro. Tá? Tudo que for do requisito 1, especificamente do requisito 1, eu vou criar o meu pacote rec 001. Tá? E os meus page objects, no final, eu vou criar no meu pacote pages. Tá? Então, basicamente, essa é a divisão em 3 pacotes. O que é que eu tenho aqui agora? Implementar, né, o shared. Okay? Então, o shared vai ter uma classe. A primeira classe que a gente cria é a classe dos passos. Tá? Esse passo que a gente copiou, da transformação do passo em linguagem natural para a linguagem de programação. Então, vai ser o shared. Eu costumo botar dessa forma, né? Shared GWT. Okay? E aí, o que é que eu tenho? Eu tenho a implementação do dado. Tá? E ele diz assim, esse dado você quer que eu puxe de qual pacote? Como a gente está trabalhando com português, eu vou baixar do Cucumber em português. Tá? Então, java.pt.dado. Tá? E aqui a gente vai escrever o que esse dado faz. Existem 2 maneiras de fazer isso. Ou a gente faz diretamente aqui a implementação, né? Ou a forma que é, vamos dizer assim, preconizada por esse padrão é você criar uma classe de passos. Tá? Então a gente vai criar essa classe de passos para poder manter uma divisão de responsabilidade entre os objetos de uma forma mais intuitiva. Então temos aqui os shared steps. Tá? Shared steps. Veja, é o mesmo nome, shared, mas aqui é GWT, que é onde eu colei aquele snippet de código que vem lá do Cucumber, e o shared steps é onde eu vou criar cada um dos meus passos. Tá? E o primeiro passo que eu vou criar nesse caso aqui vai ser o de abrir o browser. Né? Então, quando está na página inicial do sistema, na verdade, né, é abrir o nosso browser. Tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, coincidentemente aqui só tem uma etapa a ser executada, né? Eu vou dizer assim, que eu vou abrir o browser, né? Eu vou usar quem? Vou usar os steps. Mas como eu vou usar os steps, eu tenho que criar uma referência para ele antes. Então, shared steps, então, os passos, tá? Os passos shared estão aqui. E como é que eu vou instanciar automaticamente isso? O framework ele disponibiliza a anotação steps para que ele possa fazer isso sozinho por você. E agora que você tem ele instanciado, você pode usar steps
ponto open, tem um métodozinho aqui que a gente vai criar, que vai ser o open browser and access URL. Você pode fazer dois métodos, eu vou fazer tudo isso em um método só. Tá? Então, open browser and access URL. Isso para a URL inicial. De onde? Dos passos. E como é que eu vou criar os passos? Primeiro eu vou criar o método aqui. E segundo, vou fazer a comunicação dos meus passos com quem responde a este passo. Tá? Então, basicamente, essa é a forma de você operar. Tá? Então, o que é que eu preciso ter aqui? Eu preciso ter o PageObject. Initial PageObject, que é a minha instância de PageObject, né, para utilizar nessa classe de passos aqui. Tá? E quem é esse public Open Browser URL? É o meu passo. Então, vamos anotar aqui com o framework, né, a anotaçãozinha aí, step, para ele. Tá? E criar o meu PageObject. Ok? Pages, new, class, initial PageObject. Tá? Lembra que o nosso inicial PageObject ele estendia o PageObject que a gente tinha criado? Agora eu não preciso mais. Por quê? Porque o Serenity, tá? Ele me provê net.serenitybdd.core.pages, tá? Ele me cede uma instância, né, do PageObject, ok? E aí agora eu posso simplesmente utilizar o meu objeto inicial PageObject aqui, tá? Temos um método chamado OpenURL, e aí nós vamos passar a string da nossa calculadora para ele. Tá? Então, basicamente aqui, nós fazemos essa inserção. Tá? Ok? Então, esse é o ponto aqui da página inicial, né, a que nós temos acesso. Tá? Eu costumo colocar isso daqui não na página inicial em si, porque lá a gente pode ter outras coisas que não somente a entrada da página, tá? Mas pode ser que haja, vamos dizer assim, itens de página, por exemplo, um menu, né, que seja compartilhado por muitas outras. Se a gente vê que tem algo que é compartilhado também por muitas páginas, você já pode deixar criado aí também, né? Aqui como a Java classe, a shared page. Tá? Shared page object. Tá? E tudo que for compartilhado por mais de uma página, você vai poder criar aqui dentro. Tá bem? Então, por enquanto está vazio. Né? Essas duas implementações estão vazias. Tá? E a gente vai simplesmente verificar se a página está sendo aberta. Né? Se a página inicial está sendo aberta corretamente. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui se isso acontece da maneira correta, ok? Note que a gente, através da extensão do PageObject, a gente ganha, né, vários métodos que são disponíveis nessa API. Tanto que aqui vocês vejam que não tem nenhuma implementação em nenhuma das duas classes, né? Mas a inicial PageObject está aqui e eu estou a partir dela fazendo a OpenURL, né, que é um método disponibilizado aí pelo Serenity. Tá? Então vamos ver se está funcionando a contento, tá? Essa primeira parte aí. Aqui para executar, vamos aguardar um pouco. Então ele já abre o browser, né? Está aguardando a resposta lá do nosso servidor. Apareceu aí a calculadora. E agora vamos ver aqui o que é que tem na lista que está faltando. Né? E aí ele vem e diz assim, olha, deseja selecionar um produto para calcular o desconto. Tá? Então, isso é uma outra coisa que está faltando também. A gente vai ter que implementar ele agora. Tá? A gente vai implementando isso um a um.
até que a gente possa finalizar todos, tá? Então, basicamente, a gente vai utilizar isso daqui. Eu não sei se vocês lembram, né? Mas eu até falei isso em classe, né? Que é um pouquinho perigoso você deixar o browser abrir do jeito que ele quiser, né? A gente pode estabelecer alguns parâmetros para garantir que o teste sempre vai ser executado da mesma maneira, né? Na mesma, vamos dizer assim, na mesma situação, né? Então, eu vou criar aqui um método para a gente fazer isso no browser que está abrindo aí. Inicial page object. Ponto, o que é que eu vou fazer? Eu vou setar, né, as propriedades default do browser. Então, default browser properties. Esse método não existe lá, vai ser criado agora. Tá? Set default browser properties. Tá? Então, duas coisinhas básicas que eu vou fazer aqui é colocar, colocar aqui a minha execução, né, para colocar a janela numa determinada dimensão e em seguida também atribuir o implicit wait, né, que é o tempo máximo que eu vou esperar para a minha página responder antes de bloquear os testes. Ok, então nós temos o get driver, eu já tenho uma instância do driver para o meu PageObject, né, herdada aí do PageObject. Vou fazer o manager, o window, set size, e vou passar aqui uma nova dimension, né, de 1920 por 1080. Então o browser, eu vou garantir que ele vai estar abrindo sempre nessa mesma dimensão para mim. Tá? E aí meus testes ficam um pouco mais fechadinhos. Se eu fizer com maximize, bem, você pode fazer também, é a mesma coisa, não é? Mas assim, é mais seguro você estabelecer uma dimensão, até para você manter uma consistência, né? Como esses testes vão ser executados, principalmente se você estiver usando, como a gente viu na disciplina lá do curso de IHC, né, de interação homem-máquina, a gente viu os testes visuais, então isso já garante que as telas serão comparadas nas mesmas dimensões, tá? E aí nós vamos colocar aqui, ó, o getDriver.timeouts, manager timeouts, né? Manager timeouts. E vamos criar o nosso implicit wait, né? Duration of seconds. Duração de 10 segundos aí, tá, para o nosso implicit wait, tá? Isso aqui é uma coisa que é feita para tudo quanto é página, né? Eu acho que eu vou tirar ele daqui de dentro do initial page. Isso não diz necessariamente a página inicial do nosso sistema, não. Vou deixar aqui no shared pages e vou voltar aqui no meu shared steps para mudar o objeto. Shared page object. Shared page object. E lembrar aqui de estender page object. Agora sim, está tudo sendo feito da maneira padronizada, né? Então, beleza. Quando eu volto na minha feature, eu já vejo que, ó, aquele quadradinho amarelo aqui, né, aquele realce amarelo por trás do que o usuário está na página inicial do sistema, ele já assumiu para mim. Né? Então, já deixei tudo implementado no cantinho correto, né, para a gente não ter nenhum problema com esse ponto. Então, vamos avançar, né, para o restante dessas etapas. Né? Aqui nós temos o nosso resultado da execução. E o próximo passo é: deseja selecionar um produto para calcular desconto. Então vou copiar ele aqui, vou trazer ele para cá.
Então, desejo selecionar um produto para calcular o desconto. É um passo que será compartilhado por muitos outros, né? Então nós temos essa saída aqui. Então o que é que nós vamos acionar aqui? Nós vamos acionar nossas steps novamente, né? As nossas shared steps, né? E vamos fazer as ações, né, que estão previstas aqui. Então, steps, ponto. O que é que eu faço, né, nesse momento? Eu vou selecionar o menu, calcular desconto, e em seguida eu vou selecionar o produto da tabela. Pelo ID. A gente estava usando o ID do segundo produto da tabela, né? Então, beleza, vamos à implementação dessa galerinha aqui. Então, vamos criar um método para fazer isso lá na nossa classe de passos, né? Criamos ele aqui, anotamos com @step. E aí a gente vai usar, né, os nossos itens aqui de página, né, para poder fazer isso. Primeiro eu vou clicar lá naquele menu. Para isso eu tenho que ter aquele menu. E aquele menu é um menu compartilhado por muitas páginas, né? Então eu posso, eu tenho que selecionar aqui o Page Object do Shared Page Object, né, e colocar esse menu lá dentro, né? Outra coisa que eu posso fazer é atribuir à página inicial esse menu. Também é um lugar que a gente pode colocar, tá? Esse item sem problema nenhum. Vamos dizer que os menus pertencem todos à página inicial. E aqui existe uma facilidade, né, para lidar com esse tipo de elemento. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos criar um web element. Vai ser o link do menu Calculate Discount, né, que é o que a gente tem uma propriedade na nossa tela, tá? Que é esse item de menu aí. O que é que a gente vai fazer com ele? A gente vai pegar e vai criar um método para poder acionar este menu. Tá? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos pegar esse web element, void, então access, menu, calculate discount. Vai pegar o meu link menu e vai dar um clique nele. Tá? O problema é, quem é esse link? Né? Onde ele foi criado e de onde ele vem? Bem, o Serenity ele faz isso para a gente, né? Muito parecido com aquelas tags auto-wired lá do Spring, né? Mas através do find by. Tá? Então, eu não sei se vocês lembram que nós tínhamos um arquivo de locators, né? Então, peguei de lá esse localizador. Para esse item, foi um localizador CSS que a gente usou, né? O navlink que está apontando para a URL de produtos. Tá? Então, a gente viu, quando a gente gravou no Selenium IDE, teve um probleminha lá de vir as classes do CSS, né, o que é muito perigoso, porque fica muito frágil o teste. Né? Então veja que agora, olha, ele saiu de cinza e já está aqui na cor, né, laranjinha não, roxa, né, uma cor arroxeada, para dizer que esse item ele está sendo encontrado, né, através dessa tag aqui, o find by. Tá? Uma vez que ele está sendo encontrado, então eu posso usar o nome desse método que eu tenho para iniciar o PageObject, né? Instanciar ele na classe de steps e usar ele aqui. Então, initial PageObject. Primeira coisa que eu faço é
access menu calculation discount. Ok? Então, isso daqui vai ser uma coisa que a gente vai estar sempre repetindo aqui. Quando eu faço isso, eu vou para outra página. Essa página, a gente ainda não tem um representante dela aqui, que é o Product List Page. Então, nós vamos criar a Product List Page Object, que ela estende o Page Object. Ok? Veja que isso eu já não me preocupo mais em dar aquele retorno, porque quem está trabalhando com a criação desses objetos aqui é o próprio Serenity. Tá? Aqueles retornos que eu precisava pegar a instância, retornar, né? Veja que aqui está tudo void, porque eu não preciso me preocupar com isso. Tá bem? Então aqui nós vamos fazer uma... vamos colocar aqui um novo objeto, a minha classe de passos, né, que é o Product List Page Object. Veja como esses passos aqui da Shared Steps, né, ele está tratando com questões, né, mais específicas. Tá? Então vou jogar ele aqui, criar esse método lá novamente, né, e aqui vou colocar que é o ID do produto que eu estou indo buscar. Tá certo? Então como é que eu faço isso? Mais uma vez eu vou chamar o PageObject correspondente. Tá? Não tem esse método lá ainda, mas eu vou criar ele, né? Que é selecionar o produto. Select Product from Table List by ID, passando o meu ID para o PageObject. Tá? Lá no PageObject é a hora de implementar o nosso método. Já no PageObject, a gente tem um método sendo chamado aqui. E qual é o elemento na tela? Bem, eu podia fazer uma query para pegar um elemento só, mas vou mostrar uma possibilidade, né, dele ser feito de outra forma. Aqui coincide, né, o número da linha com o número do ID do produto, sempre que a gente tem essa inicialização. Então não precisa ser uma coisa muito elaborada. Né? Eu poderia pegar direto o item, né? Mas eu vou pegar aqui a lista dos itens para a gente ver outro tipo de find by. Tá? Então, eu vou fazer assim, ó, find by xpath, certo? E o xpath vai ser de todos os elementos que contenham a URL para adicionar um produto, todos os elementos que contenham a URL para adicionar o produto. Se eu quisesse um específico aqui, ó, botava 2, né? Na verdade, mas eu quero exatamente ter essa possibilidade, né, de verificar um elemento específico, tá bem? E eu vou chamar isso aqui de Web Element, lista de Web Element, vai vir mais de um como resultado desse find by, né? All products $button, tá? Porque esse item lá na nossa página está vinculado àquele botãozinho com o símbolo de dólar. E aqui eu vou fazer uma programação comum, né? Iterando sobre essa lista de elementos e perguntando se o atributo href né, é o nome do nosso atributo, né, ele contém barra mais o ID.
como terminador. Tá? Quando isso acontecer, eu vou pegar esse elemento, select product, ponto, e vou clicar nele, encerrando o meu laço de execução. Tá bem? Então, basicamente, esse daqui chega a uma forma que você pode fazer isso. Né? Você pode pegar o elemento diretamente, mas eu resolvi pegar uma lista de elementos para a gente dar uma aprimorada no que a gente tem aqui. Então, Product List Page Object. Tá? Vamos rodar e ver se ele está funcionando corretamente. Expandiu, não é, para tamanho e clicou lá no item. Né? O que faltou, bem, está faltando agora informar esses dados aqui. Então ele foi, né, ele avançou algumas etapas agora, né, opa, está faltando aqui implementar esse restante desses métodos que a gente tem aqui, certo? Então vamos lá. Quando, agora do tipo quando, né, o meu método, ele diz assim, quando informa os dados no formulário do cálculo do desconto. Tá? O formulário do desconto ele vai vir com 2 itens, né, que é o meu produto, o meu produto não, perdão, a quantidade e o tipo de cliente. Então é isso que a gente vai verificar nesse quando aqui. Tá? Então vamos lá, já copiei esse quando e vamos verificar essa informação. Bem, isso diz respeito exatamente ao requisito número 1. Né? Então vou colocar aqui, olha, uma nova classe, né? Não é uma coisa geral, diz respeito exatamente a esse requisito, tá? É coisa do requisito 1. Você não deveria encontrar, ou deveria encontrar esporadicamente, fazendo parte do fluxo de outros requisitos, tá? Então eu vou botar o requisito 1 aqui, calculate discount GWT, e já vou criar também new calculate discount steps. Em calculate discount GWT, então vou colocar ali meu quando. Ele diz em que idioma está esse quando? PT, português, né? Então quando informa os dados no formulário. Tá? Quando informa os dados no formulário. E aí ele está aparecendo aqui um objeto novo, né? um item, vamos dizer assim, estranho até o momento, que é essa data table. Tá? Data table é a tabela de dados que você pode transformar para uma lista, né, para uma lista de listas, para uma lista com mapa, tal, para poder usar esses valores, que é esta tabelinha que a gente tem aqui. Tá? Ela é transformada numa entidade chamada data table. Ok? E o que é que a gente vai fazer com ela? Bem, eu primeiro tiro esse negócio daqui, deixo só o data table, e aí importo, né? Ele vem para cá, o Cucumber Data Table, e aqui nós vamos atuar dentro desta tabelinha. Tá? O que é que eu vou fazer? Bem, eu vou transformar essa data table que eu estou recebendo no mapa, certo? Então eu posso transformar ela em vários objetos, um deles é o mapa, é o mais comum ser transformado, o mapa de string em string. Tá? Eu vou chamar ele de data, que são os dados dessa tabela, né? E aí eu vou pegar essa data table as map. Okay? Então ele vai pegar essa data table aqui, ó, chave valor, chave valor, tá? Chave valor. Uma hora o valor vai ser A, outra hora vai ser a quantidade. Então, chave client type valor, né? A, chave quantity valor 1 e tantos quantos forem, né, os outros itens que você for colocando aí, ok? Então aqui eu tenho os dados. E agora eu vou chamar as minhas steps. Então, calculate discount steps. E aqui eu vou colocar o meu steps. Como é que eu vou chamar esse método? Bem, eu vou ter que passar
o client type, vou ter que passar aqui o client type, né? E também vou ter que passar a minha quantidade. Então, eu vou enviar, né, send form ou send calculation form, como você quiser aí, como você preferir. Então, send form, eu vou passar o data.get client type, data.get quantity. Okay? E vamos às nossas steps, ver como é que ela vai resolver esse problema aqui. Tá? Então, esse aqui é um passo do tipo step. Okay? Ela vai receber o string client type e vai também receber o valor. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? No meu product list, já passei dessa página, agora eu vou para uma outra página, que é a página do product form. Então, eu vou criar aqui uma nova página, product form page object, que estende page object. Tá? E aí o que é que eu vou fazer? Bem, eu vou setar nesse product form page object o meu cliente, meu produto e vou enviar. Né? Então, vou botar aqui o meu product form page object, product form page object. Né? Então, primeiro vou selecionar o cliente, então set client type, passando o client type. Né? Vou em seguida setar minha quantidade, quantity, passando o quantity, e vou enviar esse formulário aí, send, productform.send. Vamos ter que implementar, né, essas três belezinhas que a gente tem aqui. Tá? Vamos setar o client type. Client type, vocês lembram que é aquele nosso objeto de select. Né? Então, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter que pegar o componente do select, né, que a gente pegava lá pelo ID, private, web element, client type. Nós encontrávamos ele pelo ID, tipo cliente, certo? Nosso client type era pego pelo tipo cliente. E aqui nós vamos instanciar um select a partir dele. Nós vamos passar aqui o valor do tipo do cliente. Tá? Ok? Então, vou selecionar by value. Então, quando está o tipo A aqui, ele vai selecionar pelo valor, né, do elemento select, cujo ID é tipo cliente. Tá? Se nós voltarmos para cá, o set cliente está implementado, agora a gente precisa implementar set quantity. Mais uma vez, o quantity é outro elemento que a gente encontrava utilizando o ID quantidade, né? Web element quantity. Tá? E aqui nós vamos fazer o que a gente sempre fazia, né? Quantity.clear
web element quantity. This quantity ponto clear this quantity send keys quantity. Bem, se você não quiser, né, ficar sempre escrevendo isto aqui, então não tem problema, você pode fazer uma variação desse objeto aí no nosso shell, tá? Uma coisa que eu aconselho a fazer, tá? Porque realmente é algo que é importante a pessoa ter sempre o bom preenchimento, tá? Então pode ser que o item não esteja visível na tela, enfim, podem acontecer vários, vários pontos, né, que impeçam você de efetivamente gerar, limpar esse campo, né, e colocar um clique nele. Tá? Então eu vou criar aqui o meu Shed Page Object. Eu vou criar um método muito similar àqueles que a gente vinha criando no Page Object. Tá? Por isso que eu criei esse Shed no meio do caminho, que é para exatamente a gente ter essa possibilidade. Tá? Então vou criar um novo SendKeys para ele. Esse SendKeys vai receber, né, um web element, que é o meu elemento, e o texto que eu quero colocar lá nesse elemento. Tá? Então eu vou fazer aqui uma lógica para verificar se o texto nele se é apresentado, se está nulo, enfim. Então a gente pode construir todo um arcabouço de proteção. Primeiro, eu verifico se ele está na view, né? Então eu levo a minha visualização até o elemento. Então por isso eu uso o executor de JavaScript a partir do getDriver do próprio PageObject. Né? Vou até esse elemento, né? Vou rolar a tela até chegar nesse elemento. E aí vou limpar este elemento. Tá? Se esse texto que eu dei como entrada estiver nulo, ele vai enviar, ao invés de enviar a palavra nulo, né, ele vai enviar um texto vazio. Tá? Certo? Se não, se eu colocar blanks, entre aspas, é porque eu quero enviar um conjunto de espaços em branco. Certo? E do contrário, ele vai escrever o que vier como texto aí. Tá? A necessidade de criação desses blanks é porque existem cenários que você quer colocar espaços em branco. Tá? Sendo que a nossa feature ela não aceita espaços em branco. Então, uma coisa seria a gente fazer assim, eu quero verificar se tem um erro em algum outro cenário, se aqui tiver espaço em branco. Mas como é que eu vou fazer espaço em branco aqui na minha feature? Se eu colocar isso, ele vai fazer o quê? Ele vai criar uma aspa, 2 espaços e uma aspa no final. Então, espaço em branco não tem. Então, eu posso colocar blanks. Deixa eu só ver como é que foi a escrita que eu usei aqui. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que eu vou passar aquele conjunto blanks, entre aspas, eu estou dizendo que eu vou passar aquele conjunto de 4 ou 5, né, espaços em branco. Tá? Então isso é uma criação para superar uma limitação, né, que a gente tem aqui no framework, né, para passar para campos de texto caracteres em branco para ele. Tá certo? Então isso daqui pode ser usado por você também. Né? Esse é um cenário que eu gosto de deixar o sistema preparado, né, para poder receber. Tá? E aí, uma vez que eu criei esse SendKeys, lá no meu form, ao invés de fazer essas duas operações, eu instancio o new
shared page object e faço o send keys para dentro dele, tá? Certo? Então isso daí fica a cargo de você realizar this quantity passando a quantidade, tá bem? Então posso botar value aqui para não ter esse problema de usar o this, tá? Mas posso fazer essa diferenciação do jeito que está aí também. Ok? E por último, se a gente voltar aqui, está faltando um passo que é o enviar o formulário. Tá? Então, uma vez que eu já tenho a posse de dois elementos desse formulário, né, como eles estão dentro de um form e o form tem um submit, então eu posso colocar aqui simplesmente qualquer um deles. Vamos botar aqui o quantity. Tá? Eu vou colocar aqui o submit. Executando, né, para ver em que ponto a gente já está chegando. Né? Olha aí, estamos nos encaminhando, né, para finalizar. E agora o que está faltando é o então. O sistema apresenta o fator de desconto corretamente. Para apresentar um fator de desconto, diz respeito à funcionalidade de calcular desconto. Portanto, calculate discount GWT, nós vamos criar aqui o então. O sistema apresenta o fator de desconto corretamente. Então, vamos usar aqui o data table. E vamos pegar também o mapa de string. E eu vou enviar para os meus steps, do calcular discount steps. Eu vou mandar a seguinte solicitação. Verify, a minha seção, né? Você pode também querer botar assert that discount factor is data get discount factor. A minha tabelinha só tem uma linha, chave valor, a chave é discount factor. Por isso que eu estou passando discount factor aqui. Vamos para a minha seção. A classe step. Eu farei a minha acessão utilizando o uncrashed. Incluindo o import estático do assert_that e utilizando ele aqui embaixo. Assert_that. Eu vou verificar se product form, não, né? Depois que eu envio o formulário, eu vou para o product result page object. E vamos criar essa classe aqui nas minhas pages também. Ok? Qual é o item que eu pretendo verificar aqui? O fator de desconto. Né? Então, se a gente olhar aqui para o meu results page, eu vou ter que pegar ali, né, o meu fator de desconto. Então, find by, meu ID vai ser fator. Se você lembrar daquele locator, né, é um dos elementos que está lá. Private web element é um put, né, onde eu tenho o discount factor. E aí eu vou puxar o valor desse discount factor. Public string, que o valor ele vai retornar string mesmo, get value of
discount factor. Tá? Como é que eu faço isso? Eu pego o meu input, eu vou retornar o meu input, ponto, get attribute, e o valor do meu atributo do input, value. Né? A tagzinha lá tem o value, que é onde fica armazenado dentro dos inputs o valor que está escrito dentro dele. Se fosse alguma parte do texto da página, seria getText, né? Ou link, né? Enfim, tem outras maneiras, né, da gente fazer isso. Tá? Então, eu vou fazer o assert_that, o meu product results page object, tá aqui, ponto getValue of discount factor, ele vai ter que ser igual a quem? Deixar um pouco mais bonito, né? Assert_that, esse cabinho daí, is discount factor. Ok? Então pronto, nós temos aqui a nossa asserção feita, né? E agora é apenas a gente executar esse teste, né? E ver até onde foi que nós chegamos. Tá bem? Então, vamos ver se deu tudo certinho. Temos um erro aqui para a gente corrigir. Deu no pointer exception em algum lugar aqui no meio do caminho. Cadê? Deixa eu ver se eu esqueci de botar a extensão aqui. Results page. Tá aqui. Extends page object, né, para que ele possa ser instanciado. Porque agora não vamos ter problema com isso. Pronto. Teste passou. Finalizou. E se nós formos aqui no nosso projeto, no diretório da Target, nós temos um site que é criado com os resultados do teste, tá? Então basta a gente entrar aqui na pasta index, eu vou mandar abrir com o Chrome, certo? E esse é o nosso relatório aí, com o Serenity, tá? Ok? Eu posso entrar aqui em Test Results e ir navegando, né, através desse exemplo. Então, aqui está o desconto do produto válido, o tipo do cliente, a quantidade que ele usou, o fator de desconto que ele verificou, né? E a etapa aqui, cada uma com a sua respectiva imagem do que aconteceu naquele ponto da execução. Aqui está uma imagem do momento final da execução, como a tela estava, né, sendo apresentada para o usuário. A gente vê até aqui o 0,90, né? 10% de desconto está aqui. Okay? Se a gente voltar aqui para o nosso código, né? A gente pode pegar aqui uma coisa interessante, tá? Vou complementar aqui as situações para vocês. Eu tenho ela feita em outro arquivo, vou só colar. Voltando aqui, olha. Então, ao invés de testar apenas uma vez, vamos testar todos os nossos cenários base, né? nessa classe, para que a gente possa ter um relatório com o maior número de dados, né? Tipo cliente A, B e C, né? E as quantidades dentro dos limites que são testados pela nossa aplicação. Tá? Então, só aqui a gente já economiza muito, né, do que escrever de caso de teste, porque ele mesmo faz a tabelinha informando, né, os valores da maneira mais tranquila possível. Tá? Então, isso é uma grande vantagem, né, que a gente tem quanto a esse uso, né, do Serenity. Vamos só esperar ele terminar aqui. Ele vai executando cenário a cenário, informando ali os nomes, né, de acordo com o que a gente colocou.
os novos cenários aqui executados, as verificações foram feitas, e se a gente entrar aqui na pasta Target, Site, Index, a gente dá uma olhada aqui. Ok? Nos requisitos que foram executados. Test Results. Todos esses cenários aqui, se você quiser olhar um por um, basta expandir, tá, esse relatório, que ele vai dizendo quais foram os itens e o que foi testado naquela ocasião. Okay? Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui nesse relatório é simplesmente informar tags, né, para poder você executar determinados esquemas de teste, né, de acordo com o processo aí da sua empresa. Então, você pode fazer uma tag aqui, por exemplo, rodar todos os testes. Né? Então, roda esse carinha aqui. Quero rodar todos os testes da funcionalidade do requisito 1. Então, eu deixo as tags marcadas, porque aí não tem problema nenhum. O cenário do produto válido vai ser sempre executado nos testes de regressão ou nos testes de fumaça. Beleza, então, esse aqui, por estar ligado à funcionalidade, vai funcionar para todas as funcionalidades, todos os esquemas de cenário que estiver aqui dentro, e esse aqui vai funcionar apenas para esse. Porque como foi feito aqui, eu poderia ter um novo esquema de cenário, né, sendo iniciado aqui embaixo. Né? Esquema de cenário, e aí fazia outro cenário aqui completo, e aqui já não seria mais smoke, seria, por exemplo, fluxo de exceção. Tá? Então, quero executar todos os fluxos de exceção. Aí colocaria aqui o cálculo desse quando o produto inválido, e assim eu poderia ir brincando aqui com a ferramenta, né, inserindo novos casos, né, separando por requisito da maneira correta aqui nas suas determinadas pastinhas, né? Então, features, requisito 1, requisito 2, 3, enfim, como você achar melhor, tá bom? Bem, gente, por hora é isso, né? Eu espero que vocês tenham aprendido, né? Tenham aproveitado aí esse momento, tá? Eu espero que vocês complementem esse conhecimento aí com os links que eu estou deixando disponíveis aí para que vocês possam realizar os seus estudos, tá? E agora, como eu costumo dizer, né? Agora o que nós temos é a sua vez, tá? Só você fazer aí o nosso projetinho, colocar o requisito 003, fazer os testes de acordo com o que é esperado ser verificado, não importa se passar ou falhar, o que importa é que você traga todos os dados lá do requisito, tá certo? E não esqueça que a gente tem essa entrega adiada, tá, desse projeto para a próxima semana, tá? Deixa eu só dar uma verificada aqui no calendário. Não vai ser mais dia 29, que é no sábado, neste sábado, mas sim no dia 5, que é o outro sábado, tá? Para ficar mais tranquilo aí para vocês. Até mais, até a próxima. Foi um prazer, né, dar essa aula, esse curso para a turma de vocês. Tudo de bom e um grande abraço.